Aqui na tela de disputas, a gente tem o botão no menu superior direito, nova disputa. Quando eu clico nesse botão, a gente tem uma janela de diálogo, confirmando aqui sobre a taxa de R$500. Ao pressionar continuar, a gente tem que preencher aí o processo de criação da disputa. As instituições requerentes e requeridas são apenas instituições vindas do diretório. Tá? Eu só posso colocar como instituição requerente aquelas que eu estou associado. Instituição requerida são todas as instituições do diretório. Neste caso, eu vou abrir uma com CISAID só para a gente exemplificar aqui. E aí, conforme o documento regulado, a gente tem o serviço, o cenário e a categoria dessa disputa. Então, supondo que houve um problema no compartilhamento de dados com um dado incorreto ou desatualizado. Aqui a gente pode indicar quando que essa ocorrência ocorreu, então, por exemplo, se ela ocorreu dia 20 de outubro, e aí eu posso criar uma breve descrição do que do que se trata essa disputa. Eu vou colocar aqui um texto qualquer só para exemplificar. E quaisquer documentos que eu queira anexar nessa disputa, a gente tem um botão aqui de anexo. Tá? Quando a gente clica em anexar, vai abrir a tela de diálogo do computador de vocês, vocês vão poder selecionar o arquivo desejado. Eu vou colocar aqui um arquivo PDF, exemplificando. Caso eu tenha anexado o arquivo incorretamente, eu posso remover. Caso eu queira confirmar que foi o arquivo que eu anexei é correto, eu tenho o botão aqui também para baixar o arquivo, basicamente visualizar o arquivo que está dentro da minha própria máquina. Quando eu clico aqui em criar disputa, esses dados eles não podem ser desfeitos, essa operação não pode ser desfeita inicialmente. Posso confirmar e aí eu posso associar membros a essa disputa. Automaticamente, a pessoa criadora da disputa ela é atribuída como uma das pessoas com permissão administrativa, além dos demais participantes que sejam marcados aí como contatos primários. Caso a gente queira adicionar mais membros a essa disputa que estejam associados à empresa, a gente pode vir aqui, todas as pessoas que estão na empresa e que ainda não estão associadas à disputa, elas vão estar listadas aqui, com a permissão ou apenas de visualização, ou também de edição, ou seja, a resposta nessa mesma disputa. Confirmando aqui quais são os membros que vão atuar do meu lado como requerente dessa disputa, posso clicar em avançar, e aí a gente vem para a tela de pagamento. Ok? Inserindo os dados de cartão ou boleto, caso a gente queira um boleto, eu posso gerar um boleto bancário, ou inserindo os dados de cartão. Assim que o pagamento for confirmado, essa disputa ela está oficialmente aberta. Então, com o pagamento efetuado, essa disputa passa a assumir o status de aberta e ela consta na minha lista de disputas. Então, eu como Data Group, estou abrindo uma disputa contra a CISAID. Aqui em detalhes, a gente pode acompanhar a disputa. Detalhes, a gente pode acompanhar a disputa, pode visualizar, colocar anexo. Aqui a gente pode ver o documento que foi criado, bem como a tela de notificações aqui com todos os acontecimentos que forem acontecendo com as disputas, eles vão aparecer para mim. Do outro lado, a empresa requerida ela pode responder essa disputa, aceitar, e enquanto a empresa requerente não fazer nenhum tipo de ação na disputa, eu tenho como desistir dessa disputa sem ser necessário o consentimento aí da requerida. A partir daí é necessário o consentimento da requerida. Então, assim que a empresa requerida ou requerente fizer alguma atualização nas disputas, ao acompanhar aqui na página de detalhes, a gente pode ver que o status foi atualizado. Então, a empresa requerida, neste caso, respondeu à disputa, com alguns dados aqui só para exemplificarmos. E aí eu tenho as ações de submeter uma réplica ou aceitar a disputa. Naturalmente, o fluxo que as disputas seguem é passar por todos os status: aberta, resposta, réplica, tréplica, resolvida, assinatura encerrada. Mas nada impede que, no momento de uma desistência ou de um
de um aceite dessa disputa, alguns desses passos sejam pulados. A partir do momento que eu submeto uma réplica, abre novamente uma tela de diálogo, onde eu posso colocar alguma descrição relacionada aí à minha resposta. Lembrando que todos os movimentos oficiais, como réplica, tréplica, eles não podem ser desfeitos, eles não podem ser alterados. Caso tenha alguma dúvida ou os membros da disputa queiram trocar alguma mensagem, eles podem vir na tela de mensagens e enviar uma mensagem. Alguma dúvida relacionada a algum documento, alguma coisa assim. No acompanhamento, então, submetendo uma réplica, eu posso colocar o texto que eu julgue necessário, posso anexar um novo documento caso seja necessário também. A partir do momento que eu clico em enviar, esse documento e essa réplica, elas não podem ser mais alteradas. E aqui a gente consegue ver no acompanhamento da disputa a ação que foi feita, por quem foi feita, toda a descrição e documento necessário. Então, dando continuidade, após a empresa requerida fazer a ação de tréplica, a gente pode ou manter em desacordo, neste caso essa disputa ela vai para arbitragem, ou aceitar essa disputa e a partir daí começar a fase da criação do documento. Então, aceitando a disputa, o lado da disputa que aceitar essa disputa, ele fica encarregado pela primeira submissão de acordo. A partir do momento que essa disputa ela está resolvida, a gente tem os prazos regulamentados e aí eu posso enviar acordos. Tá? De acordo com o acordo enviado, a empresa requerente e requerida, eles podem recusar e propor um novo acordo até que se chegue em algo em que as duas partes concordem. Lembrando que o prazo ele não é alterado a cada novo envio, o prazo se mantém o mesmo. Então é um prazo comum aí, independente da quantidade de acordos enviados. Após a definição do acordo e o aceite deste acordo, ambos os lados da disputa têm que definir os signatários. Para ambos os lados vai aparecer o mesmo botão para definição de signatários, onde as empresas têm que definir pelo menos um representante legal e uma testemunha. Não podendo ser o mesmo signatário, nem do mesmo lado, nem de lados diferentes, nem como representante ou testemunha. Então, cada pessoa ela deve ser um único signatário. Caso o acordo contemple mais de um representante legal, mais de uma testemunha, a gente tem aqui um botão para adicionar, caso deseje remover, a pessoa tem disponível aqui um botão para remoção. Preenchendo os dados de signatários. Então, vou colocar aqui Vinícius Machado, um CPF aleatório, um CPF válido, ok? Essa verificação é feita sempre. Um e-mail. E uma testemunha. Também com o seu CPF. Então, preenchendo os dados, é feita a verificação. Então, caso a pessoa coloque erroneamente o mesmo CPF, o sistema não permitirá o envio. A pessoa colocando os dados corretamente, é feito envio. Essa ação não pode ser desfeita. Ambos os lados devem fazer este mesmo processo. Ok. A partir do momento que ambos os acordos estão assinados, a disputa passa para o processo de aguardando assinaturas, e esse processo ele é feito todo via DocuSign, com certificação ICP, eu acho que é. Assim que ambos os lados assinarem, a plataforma vai identificar automaticamente essas assinaturas, e em algumas horas essa disputa já vai contar com
o acordo assinado e a disputa no status de encerrada. E é isso.